Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39. Quem encontrou, diga amém. Saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Simão. A sogra de Simão estava atormentada, ardendo em febre, e rogaram a Jesus que ajudasse de alguma forma. Estando ele em pé, próximo a ela, inclinou-se e repreendeu aquela febre, que no mesmo instante a deixou. Ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos que tinham diversos tipos de doenças, e ele os curou, impondo as suas mãos sobre cada um deles. Além disso, de várias pessoas saíram demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, contudo, repreendia e não permitia que se expressassem, porque sabia que ele era o Cristo, pois sabiam que ele era o Cristo. Amém? Pois tomou o seu assento. Meus amados irmãos, quero compartilhar algo com vocês hoje, para que nós possamos chegar onde que temos que chegar. Tem que fazer uma construção aqui para que nós possamos entender um pouco aqui dessa história, desse chamado, dessa passagem tão linda e importante. O apóstolo Pedro, sem dúvida, ele foi um dos mais importantes apóstolos, e o Senhor realizou uma obra maravilhosa na vida dele. Nós observamos que, para que ele pudesse se achegar até a Jesus, Deus usou um veículo para que isso acontecesse. Deus usou um instrumento para que isso pudesse se tornar real na vida de Pedro. A Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 4, onde João Batista, ele expressa em alto e bom som, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, apontando para Cristo. Naquele momento havia 2 discípulos presentes junto com João Batista. Um deles foi o irmão de Pedro, que foi André. Quando ele ouviu esta palavra da boca de João, imediatamente ele começou a segui-lo. Ele deixou João e foi atrás de Jesus. Jesus, observando que ele estava seguindo ele, Jesus olha para trás e fala assim: Você está querendo alguma coisa? E ali ele, meio talvez um pouco tanto quanto desconcertado, falou assim: Mas para onde o senhor está indo? Ele falou assim: Vem que eu vou te levar então para onde eu estou indo agora. E levou ele para casa. E ali eles ficaram compartilhando o que Jesus estava ali transmitido no coração de André.
Era por volta da hora 1:10, às 5 da tarde, aproximando das 6 horas. Então ali, maravilhado e certo daquilo que se revelou a ele através de João e através das palavras que ele tinha ouvido da boca do próprio Senhor, ele saiu de lá encorajado e motivado e foi falar com seu irmão. E ele falou com Pedro, falou assim: Pedro, eu encontrei o Cristo, eu falei com ele. João Batista apontou e disse que ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Messias. E a Bíblia diz que Pedro foi até ele, conduzido por André. E quando chega perto de Jesus, ele disse para ele: aqui está João Barjonas, você é um Pétros, uma fagulha de pedra. Sobre esta pedra que é Cristo, sobre Cristo Deus constituiria uma igreja, uma obra maravilhosa na vida de Pedro. E ali foi o primeiro passo, o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. A partir dali, ele começou a acompanhá-lo de longe, observando o que realmente estava acontecendo através do ministério do Senhor Jesus. Então, primeiro ponto, ele foi apresentado. Amém? Pedro, ele foi apresentado a Cristo. Através de quem? De André. Amém? E a partir daquele momento ele começou a caminhar e ver as coisas miraculosas que estavam acontecendo. Porque aqui, nesse mesmo capítulo, na diferença de poucos versículos aqui, Jesus ele expulsa demônios. Entre mentes, na sinagoga havia um homem possesso. Dentro da sinagoga havia um homem possesso de demônio, ou seja, de um espírito imundo, que berrou com toda a força. E ele diz assim: que tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir a nós? Sei bem que tu és o Santo de Deus. E Pedro ouvindo isso. Então o próprio demônio, berrando e abrindo a boca, testemunhando, com o propósito, é claro, não de dar ênfase ao chamado de Jesus, mas com o propósito de finalizar o ministério de Jesus o quanto antes. Por isso que Jesus falava: cala a boca, fica quieto, porque Jesus ele tinha um prazo para entregar a si mesmo. Então o diabo queria eliminá-lo quanto antes. E ali no mesmo capítulo, o diabo disse: nós sabemos que tu é o Filho do Deus vivo. E Pedro vendo tudo isso, acompanhando tudo isso. E aqui nós observamos que depois que ele expulsa esse demônio no corpo, porque nunca tinha se ouvido falar de alguém que tinha poder para expulsar demônios. Você encontra no Velho Testamento um dos maiores milagres da Bíblia, mas você não encontra ninguém expulsando demônio. Poder sobre os espíritos malignos. E ali alguém disse assim: que palavra é essa? Que autoridade é essa? Que autoridade que ele recebeu, a ponto dos demônios respeitarem, saírem dos corpos das pessoas. Nós não sabemos quem convidou Jesus para entrar na casa de Pedro. Não está registrado em nenhum dos livros sinóticos, nem Mateus, Marcos, Lucas e nem João. Mas
nós entendemos aqui, mesmo não sabendo quem o convidou especificamente, o fato é, houve uma autorização para que Cristo entrasse na casa de Pedro. E quem é o chefe da casa? É ele, Pedro. Então ele permitiu. Amém, pessoal? Ele permitiu. Então Jesus entrou na casa de Pedro. Imediatamente alguém rogou, nós não sabemos quem. Alguém rogou pela sogra dele, de Pedro. Em outro texto, em Mateus, diz que Jesus tocou na mão dela, pegou na mão dela. E na hora que pegou na mão dela, a enfermidade foi embora. O fato é, se pegou na mão ou falou, ou a presença dele foi suficiente, a ponto dela ser imediatamente restaurada daquele mal. Ela levantou imediatamente. Ela se colocou de pé, erguida, e continuou seus afazeres. E Pedro observando tudo aquilo. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para os irmãos que nós já tratamos sobre esses assuntos, esse texto, e trataremos durante quantas vezes o Senhor quiser, porque a Bíblia se renova a cada dia, né? Agora, Deus tem colocado algo dentro do meu coração. Ele tem falado algo comigo a respeito desse texto aqui. Por quê? Porque Pedro, primeira instância, primeiro lugar, ele foi conduzido a Cristo. De uma forma ou de outra, nós também fomos conduzidos a Cristo. Amém, pessoal? Tem pessoas aqui, não são muitos, que nasceram no Evangelho, né? Você foi conduzido através de seus pais. Outros foram conduzidos através de amigos, um testemunho, um folheto, uma evangelização, não sei. Existem vários meios para que nós nos acheguemos a Cristo. Deus, ele usa multiformes de trabalhar. Agora, a Bíblia diz que Pedro foi conduzido. Nós também fomos conduzidos a Cristo. Estamos aqui, na presença do Senhor. Amém, pessoal? Ainda que você esteja aqui pela primeira vez, ainda que tenha alguém aqui nessa noite que esteja ouvindo a palavra pela primeira vez, então Deus te trouxe aqui. Como Pedro, você está conhecendo a palavra, você está conhecendo a história de Cristo. Deus, ele está iluminando a sua mente, removendo as escamas, dando-lhe entendimento, compreensão da verdade a respeito dele mesmo. Agora, é importante que cada um de nós compreendamos que não é pelo fato de você ter sido conduzido a Cristo de alguma forma, significa que você pertence a Ele. É importante que nós venhamos dar a Ele a devida autorização espiritual, legal, porque o único que trabalha dentro de uma lei completamente irregular, vamos dizer assim, é Satanás. Que ele não pede autorização, ele entra e arruma a confusão dele dentro da nossa própria vida. Mas de uma certa forma ou outra, o indivíduo, ele anda por caminhos ermos, longe da presença do Senhor, e também existem autorizações espirituais, a qual o diabo se torna legalmente, vamos dizer, autorizado para operar na vida de certas pessoas. No entanto, nós devemos entender que Cristo é muito mais do que simplesmente nós congregarmos uma vez por semana na igreja, ou conhecermos a palavra de Deus, ou ter conhecimento das verdades de Deus. Pedro, ele viu antes de Jesus entrar em sua casa, ele viu o demônio ser manifesto, ele viu testemunhos, ele viu Jesus falando, ele viu a palavra, o verbo encarnado sendo
manifestado ali diante da sua presença, enfim. Mas havia um fato muito importante: ele precisava que Cristo entrasse dentro da sua própria casa. E nós estamos levando uma vida hoje, eu falo nós quando eu falo de uma forma geral, tá? Nós temos sido, eu estou falando também de uma forma geral. Eu falo da igreja no todo, aqui em todo lugar. Muitos têm nomes que são cristãos, mas na prática eles não têm sido. Querem viver, ter uma vida completamente emancipada da verdade. Querem ter o seu compromisso espiritual porque a sua consciência já é cativa da verdade, porque você já foi iluminado pela palavra. Então você torna-se um escravo da sua própria consciência, porque ainda que você não venha cumprir certos protocolos religiosos, a sua mente ela é um tribunal que te acusa. E na maioria das vezes nós o procuramos justamente porque nós precisamos dele. Mas quando saímos da porta para fora, nós queremos ter uma vida individualizada. Queremos ter uma vida, sabe, olha, Jesus, eu te amo, eu creio na sua palavra, glória a Jesus, amém. Eu fui no culto, glorifiquei a ti, mas deixa eu conduzir minha vida do meu jeito, da minha forma. Eu quero fazer das coisas daquela forma que eu entendo, que eu interpreto. Sabe, pode ficar aí. Quando eu quiser eu vou aí. Sabe? Eu vejo que, não estou vendo ninguém aqui hoje, nem... Eu estou falando de uma forma geral também. Como que as pessoas têm tido dificuldade de concentrar sua mente em Cristo. Eu vejo isso porque muitas das vezes nós olhamos para a igreja, graças a Deus aqui a gente não está vendo nada disso, mas assim, tem certas pessoas, a gente vê através de vídeos, em outros lugares também, pessoas que têm dificuldade de estar dentro de um cultuar o Senhor durante uma hora e meia ou 2 horas, sabe, cultuar em espírito mesmo, sabe? Olha, eu estou aqui, Senhor, eu estou na sua presença, eu quero me derramar, mas não conseguem, sabe? Eles não conseguem nem se concentrar, até mesmo num culto devocional, uma vez por semana, porque o telefone não deixa, sabe? O telefone não deixa, está no culto, está olhando, sabe? As pessoas estão inquietas, as suas almas perturbadas. Agora a pergunta que eu faço a mim mesmo: se essas pessoas têm a tal dificuldade de pelo menos cultuar a Deus com sinceridade na igreja, pelo menos 1 hora, 1h30, uma vez por semana, se ela tem essa dificuldade, imagine na casa dela. Imagine, ela não consegue, ela não ora, ela não jejua, não lê a Bíblia. Tem muitos crentes que estão alimentando, sabe? Não sei, não posso nem dizer que estão alimentando, mas estão vivendo em meio modo de sobrevivência. Entende? Sabe? Então, eu creio que o Senhor aqui, nesse texto, olhando pelo lado espiritual, eu vejo que quando Cristo ele entra dentro da casa de Pedro, eu vejo que isso simboliza uma intimidade maior, uma aproximação, uma ligação, uma filiação, uma intimidade, uma extensão do amor, sabe? Eu acho que nós precisamos de fazer que realmente, permitir que Cristo ele seja o Senhor da nossa vida, irmãos. Nós não podemos ter nome de vivos e estarmos mortos. Deus ele não quer que você venha ser idólatra das bênçãos pelas quais Ele tem nos dado, mas nós devemos amar, acima de tudo, Ele, o autor e consumador da nossa fé. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Amém, pessoal? Então vamos lá, olha só. Saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Simão.
A sogra de Simão estava atormentada, ardendo em febre, e rogaram a Jesus que a ajudasse de alguma forma. É importante, Jesus estava na sinagoga, né? Eu acredito que Pedro estava também. Ele foi para a casa de quem? É na casa de Deus que acontece o milagre. É na casa do Senhor que Jesus sai contigo. Se ele encontrar um coração contrito aqui nessa noite, ele vai sair daqui em espírito, vai lá na tua casa hoje. Ele vai curar aquela pessoa que está lá, tua mãe, o teu pai. Vai quebrar as algemas espirituais da sua família. Vai proporcionar o milagre que tu quer. Se você adorar Ele em espírito e em verdade, Ele vai contigo, sem que você venha implorá-lo, mas Ele irá contigo. Por quê? Porque você está crendo na pessoa certa. Você está no centro da vontade do Pai. E o Pai tem prazer de abençoar os filhos aos quais Ele tem. Amém, pessoal? Então aqui nessa noite eu quero que vocês enfatizem, guardem essa enfatização minha. Vamos levar as coisas de Deus mais a sério. Tudo é uma questão de consciência. Às vezes nós honramos mais um homem do que a Deus. Sabe? Hoje em dia as pessoas não se importam muito com o culto, sabe? Se tem um outro compromisso, vai ter culto outro dia. A questão não é se vai ter mais uma Santa Ceia no próximo mês, ou vai ter o culto outras. É questão de consciência, é você honrá-lo. É você honrar o Senhor. E às vezes nós queremos que Deus nos honre, se nós não estamos dispostos a mover absolutamente nenhum sacrifício para que Ele venha se agradar de nós. Amém, pessoal? Olha que bacana, às vezes o indivíduo recebe, pô, aqui, eu quero te convidar para uma festa hoje, um domingão. Festa, um churrascão, vai ser num lugar maravilhoso, você não precisa levar nada, bebida, vai ser 0800, picanha, vai ser maravilhoso o dia todo. Lá tem pedalinho, lá tem tudo para a gente aproveitar. Mas tem culto à noite. Aí a pessoa pensa, uma oportunidade dessa dificilmente vai cair novamente, né? E Santa Ceia tem todo mês. Deixa para lá. Isso aí é tratar a Santa Ceia de uma forma banal, como disse Paulo. É trocar este momento tão importante por qualquer coisa. Deus, Ele exige que nós coloquemos Ele em primeiro lugar em tudo. É difícil, meu filho, mas nem todos nasceram para ser crente, entendeu? Nem todos nasceram para ser salvo. Se essa é na tua praia, fica à vontade, mas eu não estou aqui para poder te agradar. Eu tenho que falar a verdade para você. Se você quiser servir a Jesus de qualquer jeito, você vai ficar na igreja 1 ano, 2 anos, 50 anos, vai morrer na igreja e não vai para o céu. Mas se você quiser servi-lo e honrá-lo em toda a sua maneira de viver, não tenha dúvida. Como disse aqui alguns dias atrás, irmão, o indivíduo que anda na presença de Deus, Deus tem obrigação de abençoar ele. Por que Deus tem obrigação? Deus não se obriga a nada. Ele se obriga. Eu não obrigo Ele, mas Ele se obriga, porque Ele não é mentiroso, Ele não é injusto, Ele é correto. A palavra dele não cai no chão, a palavra dele não volta vazia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é moleque. Então, se eu estou na palavra dele, Ele vai me honrar. Uma pessoa falou comigo assim, eu perguntei para uma pessoa há muito tempo atrás, eu não sei nem o nome do indivíduo, sabe, irmãos? Não sei, eu só conheço de fisionomia, porque veio algumas vezes aqui. Aí eu perguntei, aquele fulano que frequentava? A pessoa falou assim, sei, ele gosta muito daqui, sabe? Mas ele falou assim que ele apanha muito.
Ele apanha muito, pastor. Então ele preferiu continuar onde que ele estava, porque o negócio aqui é muito forte. Se o senhor batesse mais, você não bato mais. Se não quiser apanhar, vamos dizer assim, aspas, né? Se não quiser ser corrigido, é só não adulterar, só não cobiçar a mulher do próximo, não prostituir, não roubar, não agir com pilantragem, com mentira, só viver na verdade. Amém, pessoal? Porque aquele que está na verdade, a sua fé funciona. A minha fé funciona quando eu estou na verdade. Porque se eu não estiver na verdade, quando eu vou orar a Deus, a minha consciência é um tribunal cheio de juízes com martelo na mão. Você está errado, você está pedindo, você não está certo. Você tem esse negócio aqui, tem essa pendência aqui, você está devendo mais isso. Aí eu fico, meu Deus, tem misericórdia. Só fala misericórdia. As pessoas só falam misericórdia. Por quê? Mas se você tem certeza da sua fé, você fala como Davi: Senhor, eu tenho consciência que eu tenho andado diante do Senhor. A minha consciência, é escrava da tua verdade. E ali Deus, ele vai e opera na sua vida. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Então eu quero que eu quero encontrar com vocês na glória, irmãos. Eu falo isso de todo o coração. Eu compartilhei com a irmã Neuza hoje, e talvez eu já compartilhei aqui. Um amigo meu, ele faleceu, quase um ano já, né? Quase um ano já. Irmãos, nós fizemos a obra muitos anos junto, muitos anos, um parceiro em tanto, viu? Homem de Deus, pastor Márcio. E quantas vezes eu saía de casa às 6 da manhã, eu batia na porta dele 7 da manhã, 6h30, 7 horas da manhã. Ô Márcio, gritava ele. Ele, sabe, todo desconjuntado, acabamos de acordar. Ô Márcio, falou assim: vamos fazer obra, Márcio. Tem um culto lá no Jardim Esperança. Peraí. Irmão, ele já parecia que dormia até com terno, já saía daquele jeito mesmo. Ele é uma benção, irmão. E a gente ia, saía. Até o pastor Marco achou que na época ele ia até ser da igreja, mas o negócio era uma aliança entre nós. E a gente ia para o culto de manhã, fazia 3 cultos na parte da manhã, de tarde a gente ia embora. E ele era um parceiro. E ganhamos muitas almas para Jesus, irmão. Inclusive os mais próximos da família. Eu fiz o velório dele, foi muito emocionante. Foi muito difícil para mim fazer o velório dele. A esposa dele teve aqui semana passada. Enfim. Então ele sempre falava os testemunhos, dava testemunho para todo mundo. As pessoas falam assim: pastor, eu já ouvi falar de você, porque o Márcio sempre fala de você, das coisas que você já fez, que você já aconteceu através de vocês. Então assim, muita coisa. E eu tive um sonho tão maravilhoso, irmão. Não estava pensando nele, porque eu sei que ele estava na glória já. Mas o Senhor Jesus me deu um sonho. E eu tive um sonho com ele. Eu estava no lugar, até compartilhei hoje de novo. Eu estava num lugar tão maravilhoso, sabe? Um lugar assim que eu não via nem início nem fim. Um lugar completamente iluminado, que a luz do sol seria pouco para poder iluminar. E havia pessoas de todo tipo, todo mundo feliz, alegre. Eu estava com umas vestes diferentes, mais com alguns companheiros. E eu vi algumas pessoas conhecidas, outras não, a maioria não conhecia. E aquela festa, aquela alegria, gente de todo lado, de todo tipo, algo assim maravilhoso. E de repente eu olhei assim, e quem eu vejo? O Márcio. Eu só conheci ele pelo sorriso. Ele estava aproximadamente com uns 30 anos de idade, magrinho, magro, cabelo pretinho. Eu olhei para ele assim, ele sorriu. Eu olhei para ele e falei assim: Márcio, mas você está aqui? Ele olhou e riu para mim e falou assim: você acha que eu ia ficar fora dessa? E saiu alegre assim, do jeito que esparramado, saiu alegre e no meio do povo sumiu. E ali o Senhor, ele falou assim: eu estou te dando esse presente para você saber que Ele está comigo e está te esperando. Eu quero dizer para vocês que o céu é verdadeiro, irmão.
Sabe? O céu é de verdade. Nós precisamos de servir a Deus e pedir Jesus que mora dentro da nossa casa. Não é só casa material não, é só casa aqui, ó. Amém? Ele quer ir contigo para casa. Ele quer entrar, e quando Ele for contigo, o milagre vai acontecer. A tua filha, o teu filho, Deus vai fazer milagre lá. Mas nós temos que aprender a honrá-lo, a servi-lo verdadeiramente, a sacrificar nossa própria vontade, para poder alcançar as maravilhas as quais Ele separou para a gente. Amém? E olha só, para me terminar. Estando ele em pé, próximo a ela, inclinou-se e repreendeu aquela febre, que no mesmo instante a deixou. Ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Ao cair da tarde, ali você já viu. Além disso, várias pessoas saíram, demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Então olha só, Jesus ele cura a sogra, Jesus ele entra na família, a bênção está lá naquela casa, e ali Jesus vai para o lado de fora da varanda e começa a curar doente e expulsar demônio. Está vendo qual que é o nível? Você é levado a Cristo, você permite que Cristo entre dentro de você, que Ele faça parte da sua vida, da sua existência, da sua atmosfera. Daqui a pouco Deus ele começa a abençoar o teu lar, os seus negócios. Daqui a pouco, dentro daquilo que você tem desenvolvido e Deus tem te dado, Deus vai começar a fazer milagres através de ti, e você vai ver grandes coisas sendo feitas através do nome de Jesus. A fé de Pedro ficou muito mais robusta depois desse grande evento. É claro que aqui não foi o momento fatídico onde que ele tomou a decisão permanente de servi-lo. Aqui foi o segundo passo do encontro com Cristo. O terceiro foi quando Jesus ele apareceu lá no mar de Genezaré, enquanto os 2 barquinhos estavam lá encostados, os discípulos estavam lavando as redes. É interessante, irmão, que maravilha. Se você ler com o olhar de Deus, você vai ver que coisa maravilhosa é a Bíblia. Tinha 2 barcos. Jesus ele entra no barco de Pedro, mas não entra no outro barco. Amém, pessoal? Tinha 2 barcos. Jesus entra no barco de Pedro, entra no barco de Pedro e senta lá e começa a pregar, e dá ordem para Pedro voltar para o mar. E aí Pedro falou assim: olha, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Em outras palavras, mestre, nós não estamos aqui, não somos marinheiros de primeira viagem não, somos pescadores profissionais, conhecemos o mar da Galileia, sabemos o horário que não é propício para pescar, sabemos que aonde que o Senhor está mandando a gente ir agora, afastar um pouquinho, isso aí não tem, isso não pega peixe não, isso não pega nem lambari, mas segundo a tua palavra eu vou fazer. Você tem que crer na palavra de Jesus. Amém? Você tem que crer na palavra de Jesus, porque Jesus, Ele é que realiza o grande milagre na vida de todo aquele que nele crer. Quem crê nele, diga glória a Deus. Amém? Então esta noite, eu não quero me alongar, mas eu quero dizer para vocês, vamos buscar mais a presença de Deus? Vamos aprender a sacrificar mais para o Senhor, de coração. Amém, pessoal? Vamos colocarmos mais à disposição da vontade dEle. Vamos permitir que Ele seja Senhor da nossa vida sentimental, familiar, financeira. Vamos autorizá-lo. Senhor, entra, eu sei que está uma bagunça, tenho até vergonha de permitir o Senhor entrar, porque está tudo desarrumado, está tudo bagunçado, mas
Se não for o Senhor para me ajudar, não vai ter ninguém que possa me ajudar. Peça, entregue a tua vida a Ele, porque talvez você abrir o teu coração para certas pessoas e revelar para certas pessoas o que realmente se passa lá no fundo da tua alma, o que você já fez, o que você está fazendo, o que você pretendeu a fazer. Irmãos, talvez você seja julgado para fora do barco, para fora da igreja, mas Jesus não desiste de você nem de mim. Deus, conhecendo a cada um de nós, as nossas imperfeições, nossos pecados, nossas imundícies, Ele não desiste da gente. A única coisa que Ele quer é que você confie nele. Permita que Ele entre, permita que Ele comande. Honre o Senhor com a sua forma de viver. Amém? Aprenda a honrar a Deus. Honramos mais pessoas do que a Deus. Honramos mais homens. Eu não estou querendo trazer doutrina, nada disso. Eu estou querendo dizer sobre honra. Não estou falando que você deve fazer isso e aquilo. Para mim, ir no fórum, se eu sou um advogado, eu vou lá defender o meu cliente, e vai ter o juiz lá, o promotor e etc, né? Eu posso chegar lá de camisa polo? Eu posso chegar lá de calça jeans? Ainda que seja um sapato meio social. Por quê? Porque existe norma, protocolo, não é? Existe. Se um homem exige isso, a gente vai servir ele de bagunçado? Estou falando questão de roupa, não. Não é só isso, não. De qualquer jeito. Amém, pessoal? Eu não posso falar mais. Eu tenho certeza que se o Espírito Santo, o que Ele falou, Ele vai dar continuidade no seu coração. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos clamar ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, agora. E esse Deus está aqui presente. Amém? Ele está presente na presença do Espírito Santo. Ele quer te abençoar. Ele quer te fortalecer. Não tem tem uma música aí que a Sueli canta, lá em casa, Jesus. Eu sou péssimo para música, né? Vai lá em casa, Jesus, leva para casa, Jesus. A Vanessa que canta. Como é que é a Vanessa? Cadê a Vanessa? Passa lá em casa, Jesus. Não tem essa música aí? Passa lá em casa, Jesus. Ao invés de falar passa lá em casa, vamos falar. Não é que o hino está feio, não, é bonito, hein? Fica lá em casa, Jesus. E não vai embora não, Jesus. Amém? Vamos orar? Coloca a sua mão na direção do teu coração. Vamos falar com Jesus, porque esse Deus maravilhoso está aqui nessa noite para abençoar a sua vida, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos clamar ao Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus neste momento, porque hoje é noite de renovo, hoje é noite que o Senhor nos atraiu a este lugar para fazer nova todas as coisas. E se você deseja algo novo da parte do Senhor, se incline a Ele, peça a Ele uma mudança. Ele é fiel, Ele é poderoso para mudar, para transformar e trazer avivamento pessoal, coletivo, nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, só através de um encontro real, pessoal, genuíno, próximo e íntimo, meu Deus, que uma vida, uma alma é transformada, Senhor.
O Senhor, meu Pai, tiveram um encontro, Senhor, com Pedro, e ele, meu Pai, segundo a exposição da Tua palavra, meu Pai, ele foi mudado, transformado, e teve, meu Pai, a sua fé calcada, meu Pai, numa experiência, numa palavra do Senhor. E nessa noite eu lhe peço que o Senhor possa abençoar, meu Deus, homens e mulheres que aqui estão, meu Pai, precisando do Senhor, precisando, meu Pai, de uma coragem, de um ânimo, de um fortalecimento, de uma mudança. Ó Deus, pega esse homem, essa mulher nas Tuas mãos, meu Pai, e fortaleça, meu Pai, poderosamente, ao ponto, meu Pai, que haja mudança, Senhor, que haja renovo, que haja, meu Pai, comprometimento com a Tua palavra genuinamente, meu Pai, que haja, meu Pai, meu Deus, um desejo, meu Pai, de Te honrar, meu Pai, e uma força, meu Pai, em Te servir, meu Pai. Ó Deus, toma essa pessoa em Tuas mãos, meu Pai, fortaleça ao ponto que ela venha abandonar o pecado, as manias, os jeitos, meu Pai. Fortaleça essa pessoa ao ponto que ela venha desejar, meu Pai, abandonar tudo pelo amor ao Senhor, meu Pai. Como o Senhor fizera a pergunta a Pedro lá naquela praia: Tu me amas, Tu me amas, Pedro? Ele disse: Eu me amo, Senhor. Nós também Te amamos e desejamos, meu Pai, viver uma vida santa, ó Deus, em santidade com o Senhor. Por isso, meu Pai, toma essa pessoa aqui nessa noite em Tuas mãos, Senhor. Essa pessoa que não aguenta mais em ter a sua consciência como um tribunal, essa pessoa que não aguenta mais, meu Pai, viver uma vida, meu Pai, ó Deus, descomprometida, Senhor, mas hoje ela deseja. Pega na mão dessa pessoa nessa noite, meu Pai, e levanta com mão forte, meu Pai, levanta, meu Pai, poderosamente essa pessoa, e que ela venha Te servir, Senhor, assim como a sogra, meu Pai, dele levantou, meu Pai, e serviu ao Senhor. Ó Deus, que almas aqui venham levantar e servir ao Senhor com liberalidade de coração. Ó Deus, toma essas pessoas aqui nessa noite em Tuas mãos e abençoa poderosamente. É o que nós Te pedimos e certo disso nós Te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Diga graças a Deus.